O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO é utilizado para reduzir o FeO conforme a equação química. Considere as seguintes equações termoquímicas. O valor mais próximo de ΔH em kJ por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com CO gasoso é. Então olha só, galera, uma questãozinha tranquila, trabalhosa porém tranquila, de lei de Hess, né, que quer que a gente calcule o ΔH desta reação para cada mol de FeO, então já está feita, né, já está balanceada, a partir dessas três outras equações. E lembra, toda vez que a gente for fazer uma questão de lei de Hess, o ΔH da reação chamada de global é a soma de ΔH das reações intermediárias. Só que, primeiro de tudo, eu preciso somar essas equações e tentar chegar naquela equação global. Como? Primeiro eu vou manipular as três equações de acordo com o meu interesse, né? Colocando os participantes lá da global da forma que eu quero que eles fiquem, para depois tentar somar e chegar naquela lá comum, tá bom? Como que a gente faz esse procedimento mesmo? Vamos procurar os participantes da global nas intermediárias. Por exemplo, FeO, que é o primeiro participante da global. Perceba que ele aparece apenas na segunda reação intermediária. Na global ele é reagente e aqui também. E só para lembrar, né, que se ele aparece só uma vez, na hora que eu somar essas equações matemáticas, ele chega até o final, né, intocado, porque não tem nenhum outro para somar nem para cortar com ele. Na global ele é reagente e aqui também. E o meu interesse é realmente que ele seja um reagente. Só que na global eu só tenho 1 mol dele. E nessa intermediária eu tenho 3. Então o que eu preciso fazer com essa segunda reação intermediária no caso? Eu preciso dividir ela por 3. Toda por 3. E aí vai ficar FeO mais 1/3 de CO2, que vira 1/3 de Fe3O4 mais 1/3 de monóxido de carbono. E lembra, se a gente dividiu a equação toda por 3, o ΔH acompanha a estequiometria da reação, ele também divide por 3. Se a gente mexeu na segunda reação aqui, então nela a gente não mexe mais. Beleza? Próximo participante da global é o monóxido de carbono. Aí lembra da dica, olha, monóxido de carbono é um cara que aparece nas 3 equações. Sempre que um cara aparecer mais de uma vez, pula ele e deixa para depois. Talvez a gente nem precise olhar para ele. A gente pode pensar em outro cara, por exemplo, o ferro, que é o próximo. Ferro aparece apenas nessa primeira reação. Então, do jeitinho que ele ficar, ele vai até o fim. Na global ele é produto, e aqui ele também é produto. Então eu não preciso inverter o sentido da reação. Só que na global tem 1 mol de ferro, e aqui tem 2. Então a gente precisa dividir a primeira reação toda por 2. Então vai ficar meio de Fe2O3 mais 3 meios de CO, que vai virar 1 ferro mais 3 meios de CO2. E se a gente dividiu a reação toda por 2, o ΔH também divide por 2 e fica menos 12,5 kJ. E aí, olha, mexemos na primeira, nela a gente não mexe mais, porque se mexer nela vai atrapalhar o Fe. Percebam que agora falta a gente mexer na última reação, tá? E tem o CO2 para olhar ainda. Só que o CO2 também é um cara que aparece em todas. A gente, como só falta mexer em uma, pode ser que a gente olhe agora o CO2 ou então volte no CO. Mas tem uma dica melhor, tem um caminho melhor. É melhor a gente pensar, por exemplo, olha só, na última equação que é que falta mexer,
tem Fe3O4 e tem Fe2O3. E aí eu pergunto, na global tem Fe3O4 ou Fe2O3? Não tem. Então o que a gente precisa fazer? Esses caras que estão aqui, eles precisam sumir de alguma forma. Então eu vou pensar em mexer na última, né, de uma forma que eu consiga desaparecer esses caras. Como? Vamos procurar esses caras então em alguma outra reação que a gente já mexeu. Por exemplo, olha só, vamos pegar a segunda. Na segunda eu tenho Fe3O4 no produto. Top! Porque na última o Fe3O4 é reagente. Então vai cortar. Mas eu já sei que na segunda eu tenho 1/3. Isso quer dizer que eu preciso dar um jeito de que na última também tenha 1/3. Como? Eu preciso dividir isso aqui por quanto para dar 1/3? Por 6, né? Porque 2 sobre 6, simplificando, fica 1 sobre 3. Beleza, eu já vi que tem que dividir por 6, mas vamos pensar no Fe2O3 para ver se dava também? O Fe2O3 está aqui na primeira, no reagente. Nessa última que falta mexer, ele está no produto. Beleza, quer dizer que vai cortar. Só que aqui eu tenho meio de Fe2O3. Eu também preciso dar um jeito de ter meio aqui. E que número que 3 dividido por ele dá meio? 6 também, né? Porque 3 sobre 6 é 1 sobre 2. Sacaram? Então a gente pode pensar em alguém que a gente quer desaparecer na soma. Então a última reação nós vamos pegar ela toda e dividir por 6. Então ele vai ficar 2 dividido por 6 é 1 sobre 3 de Fe3O4 mais 1/6 de CO2, setinha. 3 sobre 6 dá 1/2 de Fe2O3 mais 1/6 de CO. E se a gente dividiu a última reação toda por 6, o ΔH dela também divide por 6, que dá aproximadamente 7,8 kJ. Então, ótimo. Mexemos a última reação, nela a gente não mexe mais e agora a gente já mexeu em todas. Então, o que eu vou fazer agora? Somar essas 3 equações para ver se a gente chega naquela global lá em cima. Sendo que, olha só que lindo, meio de Fe2O3 antes da seta, meio de Fe2O3 depois da seta. Isso aqui vai desaparecer. 1/3 de Fe3O4 antes da seta, 1/3 de Fe3O4 depois da seta. Isso também vai desaparecer. FeO está aqui, mais. Agora vamos ver o monóxido de carbono, né? Aqui que vai ser a parte chata. Monóxido de carbono tem aqui e tem aqui. Beleza? Só que o denominador está diferente. A dica é, vamos tentar colocar todo mundo no mesmo denominador. Então, denominador, aqui é 3, 2 e aqui 6, vamos colocar no máximo, né? Vamos colocar tudo por 6. E 1 sobre 3 é 2 sobre 6, a mesma coisa. E 3 sobre 2, multiplica por 3 aqui dá 6, e multiplica por 3 aqui dá 9. Então, olha só. Do mesmo lado a gente soma, em lados opostos a gente corta. 2/6 mais 1/6, então no produto eu tenho 3 sobre 6, 3/6 de CO. E aqui tem 9/6. 9/6 de um lado menos 3/6 do outro, sobra 6/6 do lado de cá. E 6/6 é 1 CO. Deu para pegar? Nós vamos fazer a mesma coisa com o CO2, olha. Porque agora o ferro desce. Vamos ver o CO2 agora. Vou fazer até de cor diferente para vocês sacarem. Tem CO2 aqui, aqui e aqui. Mesma coisa, olha, só que o denominador é diferente. Vou colocar tudo no máximo comum. Então, olha, 1 sobre 6, 1/3. Multiplicando por 2 dá 6, multiplicando por 2 aqui dá 2. E aqui para 6 também multiplica por 3 embaixo e em cima. Então fica 6 e aqui fica 9/6. De um mesmo lado eu somo, do outro lado corta. Vamos ver quanto está dando aqui?
2 sextos mais 1 sexto, 3 sextos antes da seta. 9 sextos depois da seta. Então, 9 sextos aqui com 3 sextos daqui, sobraria 6 sextos no produto. E lembrando que 6 sextos é 1 CO2. Acabou. Chegamos na equação global. Não tem como ter errado agora, porque senão nós erramos conta. É soma. O ΔH da equação global é a soma de ΔH dessas reações após a gente ter mexido nelas, né? E isso vai dar menos 12,5 menos 12 vai dar menos 24,5. Com mais 7,8 dá menos 16,7, se eu não me engano, ou seja, aproximadamente menos 17 kJ. Tá aí. Resposta, letra B. Só um comentário agora que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Percebam que aqui ficou tudo 1/3, 2 sextos. Olha, porque aqui tinha um FeO, aqui tinha 3. Começou a ficar feio na hora que eu dividi essa reação por 3. Porque aí, aqui beleza, aqui ficou 1 mol como está ali. Só que aqui ficou 1/3. Enfim, onde eu quero chegar? Quem quisesse, aí daria um pouco mais de trabalho, né? Porque tinha que lembrar de converter no final. Quem quisesse fazer para 3 mols de FeO aqui, não tinha problema. Era só a gente triplicar essa primeira reação e ver como que ela ficaria. E aí eu ia procurar esse cara triplicado e tal, mas no fim eu ia ter que lembrar que eu ia encontrar a equação global vezes 3. E como o enunciado está pedindo para cada mol de FeO, o ΔH eu teria que dividir por 3 no final, tá? Outra dica, tá? Essa é bem mais curta, vamos dizer assim. O lindo da lei de Hess é que quando eu faço uma questão, eu consigo saber se eu acertei ou se eu errei, né? Porque a gente só pode somar os ΔH se a soma das equações der a equação global. Agora, se eu estou fazendo uma prova de vestibular, uma prova fechada, e eu preciso ganhar tempo, gente, se eu bati o olho e vi, olha, não tem jeito, essa primeira reação eu tenho que dividir por 2. Olha, eu tenho certeza que essa segunda tem que dividir por 3. Olha, eu tenho certeza que essa última eu teria que dividir por 6. Se eu estou confiante e tenho certeza das operações que eu tenho que fazer nas equações, para ganhar tempo numa prova, eu ia acreditar e ia mexer só nos valores de ΔH. Porque fazer isso e achar a equação global é uma maneira de conferir se está certo. Tá bom? Mas aí vai do tempo de cada um na hora da prova. Certo? Valeu!